Estamos de volta com o programa Perfil, conversando hoje com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, a gente falou no último bloco sobre a utilização de algumas substâncias que vem ajudando já as pessoas a curarem traumas, problemas de depressão profunda. E a gente tem uma discussão muito grande no Brasil e em todo o mundo da questão da legalização da maconha. É uma discussão que algumas pessoas acham que legalizando o consumo aumentaria, outras dizem que não, seria reduzido. O que precisa ser feito hoje para se legalizar e regulamentar a utilização, criar bulas dessas substâncias, para que as pessoas tenham conhecimento do que está ali? O que você acredita que deve ser feito hoje? Olha, se você me fizesse essa pergunta há 10 anos, eu ia te dizer que a gente precisava ser líder na produção de cannabis medicinal no mundo. E eu ia te dizer que a gente precisava ser líder na pesquisa em cannabis medicinal no mundo. Hoje a gente já perdeu esse bonde, a gente já perdeu o bonde da história. O cannabis virou uma commodity importante. Os Estados Unidos, o Canadá, boa parte da Europa, Israel, todos esses países estão usando cannabis para fazer medicina de alta qualidade e isso virou um mercado que dá muito dinheiro. Além disso, vários desses lugares já legalizaram o uso recreativo da maconha, porque é um mercado muito importante, é uma substância de muitos efeitos benignos e alguns grupos de risco que podem ser protegidos com informação. É uma substância muito mais benigna do que álcool ou tabaco. E por isso esses países já fizeram essa modificação. Hoje o Brasil corre atrás do prejuízo, o Brasil tem uma legislação atrasada que faz com que a gente não possa produzir a maconha no Brasil, ela tem que ser importada, o extrato é importado para produzir remédios muito caros. As pessoas podem não saber disso, mas há 3 anos existe um remédio à base de maconha nas farmácias. Custa R$ 2.800. Então os ricos já têm uso medicinal da maconha garantido há 3 anos no Brasil. E os pobres continuam sendo presos por plantarem maconha. É uma coisa totalmente equivocada, né? O Brasil paga um preço muito alto da guerra às drogas, sobretudo o Rio de Janeiro. Todas as pessoas que perderam familiares por causa dessa guerra, quaisquer que sejam as origens desses familiares, sabem que perderam partes fundamentais do seu ser. E isso não deveria ter acontecido. É uma guerra idiota, uma guerra que serviu a interesses totalmente escusos, que nunca deveria ter acontecido. E os países que inventaram essa guerra às drogas já desinventaram. E o Brasil está extremamente anacrônico, atrasado, massacrando seus jovens, fazendo com que pessoas negras pobres matem pessoas negras pobres para garantir o privilégio de, na verdade, um sistema podre. O sistema tem que acabar. Agora, quando que o Brasil vai acordar para isso? A maconha medicinal já é uma realidade no mundo desenvolvido todo. E no Brasil a gente está enxugando o gelo. Por que o Brasil tem que importar extrato de cannabis para fazer remédio? Por que o Brasil não pode produzir? Em que medida que o interesse nacional é servido com esse tipo de política? Então, ou a gente entende isso claramente, ou o Brasil vai ficar não só comprando vacina, mas comprando maconha dos outros países. E qual seria o uso mais promissor hoje para as substâncias que você encontra na maconha? Maconha tem muitas propriedades terapêuticas importantes. A primeira e mais famosa delas é para a epilepsia. É um excelente antiepiléptico que não reduz a atividade cerebral, então permite que a criança ou adolescente ou o adulto que seja paciente, que tem epilepsia extremamente grave, tenha uma vida quase normal, sem redução da atividade cerebral e sem crises. A maconha também tem propriedades importantes contra a dor. Então, pessoas que estão com muita dor, com dor neuropática, pessoas que têm quadros crônicos de dor e que entram no péssimo caminho dos remédios opiáceos, que causam muita dependência. Essas pessoas têm na cannabis uma incrível esperança. Outro assunto importante é o tratamento oncológico. A cannabis, a maconha, é muito importante no tratamento oncológico, não apenas para cuidar para mitigar os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, então aumenta o apetite, melhora o sono, diminui a ansiedade, diminui a dor, melhora o humor. Tudo isso você precisa num paciente oncológico, que essa pessoa esteja protegida. Além disso, a gente descobriu, né, a ciência sabe nos últimos 10 anos apenas, que a maconha contém várias substâncias que são elas mesmas antitumorais. Então a cannabis está sendo utilizada cada vez mais na terapia oncológica. Israel é um país líder nesse assunto. A gente precisa
entender que a medicina do século XXI, ela é uma medicina que vai ser, em grande medida, baseada nos produtos da maconha, da cannabis. Isso já aconteceu, uma revolução científica que já aconteceu. E agora as pessoas que no Brasil têm preconceito têm que apenas entender que maconha é remédio, que maconha não pode ser proibida. Agora, eu já vi você falando numa entrevista que maconha não seria para jovens, né? Seria para pessoas mais adultas e idosas. Qual é a diferença? Ótima pergunta. A maconha, o fato dela ser uma substância positiva para uma grande parte da população não torna ela menos perigosa para uma certa parte da população. Os jovens devem se abster do consumo de maconha, do consumo precoce e, sobretudo, do consumo abusivo. Por quê? Porque maconha, ao contrário do que falaram por muito tempo, não mata neurônio. Maconha produz novos neurônios e novas sinapses, novas conexões entre os neurônios. Só que os jovens já têm muitos neurônios e muitas sinapses. Então, a maconha, o uso precoce e abusivo de maconha na adolescência está associado a uma síndrome amotivacional, ou seja, aquela criança, aquele adolescente que não quer fazer nada, pode ficar muito mais com vontade de não fazer nada ainda. Não estou falando grego, estou sendo bem claro, bem explícito. Então, jovens não devem fumar maconha, devem esperar, tá certo? Agora, pessoas idosas podem e devem se beneficiar do consumo da cannabis, porque, entre outras coisas, vai produzir novas sinapses, vai tornar elas mais curiosas, mais interessadas no futuro e menos ruminantes do passado, menos deprimidas, mais voltadas para o futuro, com mais conexões neuronais para encontrar o mundo, ter prazer nas coisas que fazem. A maconha é uma revolução na geriatria, é uma revolução para dor, para inflamação, para dores de artrite, é uma revolução, na verdade, na questão do bem-estar de maneira geral. Agora, importante que as pessoas entendam, toda substância tem grupo de risco, toda substância precisa de bula, toda substância precisa ter prazo de validade, controle de qualidade. Hoje, no sistema atual, na guerra às drogas, nem as pessoas que não utilizam qualquer tipo de drogas estão seguras. Essas pessoas podem tomar uma bala perdida no meio da rua por causa da guerra às drogas. A guerra às drogas é extremamente tóxica. Nós precisamos abaixar essa poeira, acabar com a guerra às drogas, legalizar e regulamentar as substâncias. E aí cobra-se impostos, faz-se o controle necessário. Não existe crime organizado se beneficiando disso. O que a gente tem é o Estado exercendo o seu papel. Isso é o futuro, é o que está acontecendo nos países desenvolvidos, é o que vai acontecer no Brasil. Agora, se vai acontecer em 1 ano, 10 anos ou 100 anos, vai depender da conscientização da população brasileira em abandonar preconceitos, em perceber que foi manipulada. Quantas vezes você ouviu que maconha mata neurônio? E era mentira. Agora, para você falar para um jovem não fumar maconha, não adianta mentir, não adianta você falar não fuma porque mata neurônio. Você tem que dizer, não fuma porque produz novos neurônios, você já tem neurônios demais, espere até o seu córtex pré-frontal estar bem formado. Quando é isso? Depois dos 28. Porque hoje o perigo é que, como está proibido, os jovens aprendem entre si, aprendem no ambiente da marginalidade, aprendem cedo demais a fazer tudo isso que não deveriam fazer naquele momento. Você vai dizer para o jovem, olha, fumar maconha é ruim. É a mesma coisa que dizer, sexo é ruim. Isso é uma mentira. O que tem que dizer é, na sua idade é ruim. Nesse momento da sua vida é ruim. Espere para fazer isso quando seu corpo estiver preparado, quando sua mente estiver preparada, com as pessoas certas, no lugar certo. A gente fala isso em relação ao sexo e isso é honesto. E aí é possível estabelecer uma interlocução honesta com os jovens sobre esse assunto. E qual é o índice de dependência que a maconha pode causar? Da ordem de 9%. Muito menos do que álcool e tabaco. Mas pode provocar também. A gente não deve achar que nenhuma substância deve ser glorificada, assim como a gente não deve demonizar nenhuma substância. As substâncias são substâncias que têm usos e abusos, elas podem ser úteis ou perigosas, e por isso que elas têm que ter bula, controle do Estado sobre elas. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência já decidiu em assembleia, né, que apoia tanto a liberação quanto a regulamentação dessas substâncias, né? Como que é hoje essa discussão entre vocês, pesquisadores, cientistas, da importância de se regulamentar e de que forma isso seria feito? Essa é uma pergunta super importante. Quando a gente começou a fazer esse debate, cada pessoa tinha uma opinião diferente. Eu acho que tal substância pode, tal não pode. Aí outra falava, eu acho que essa pode, a outra não pode. Eu acho que todas têm que ser proibidas. Espera aí, mas e a minha cerveja? Não, mas eu acho que essa aqui pode, as que podem são as que já são legais, as outras não podem. Então, na verdade, era um monte de gente dando opinião. A gente criou um grupo de trabalho, aprofundou essa discussão, juntando pessoas das áreas biomédicas com pessoas das áreas das ciências humanas e mesmo das ciências exatas. E depois de 1 ano, apresentamos esses estudos para o coletivo, para a Assembleia, e então a Assembleia votou por unanimidade
coisa que raramente acontece. No ambiente científico a gente tem muito dissenso, mas nesse momento houve a clareza de que, na verdade, todas as substâncias precisam ser regulamentadas, todas precisam ser legalizadas e regulamentadas. Liberação geral é o que tem hoje. Hoje, nessa proibição de mentira, é um liberou geral, porque uma pessoa de qualquer idade compra qualquer coisa, só não sabe o que comprou. Isso é liberou geral. O que a gente tem que caminhar para o contrário, é para uma situação de regulação, em que as coisas que são benéficas e não perigosas são mais disponíveis, e as coisas que são benéficas, mas perigosas, são controladas, as coisas que são maléficas são indisponibilizadas ou disponibilizadas apenas para as pessoas que necessitam por uma razão específica. O que eu estou querendo dizer com isso? É que toda substância pode ser um remédio ou um veneno dependendo da dose. Uma substância que ingerida por uma pessoa saudável pode fazer muito mal, por exemplo, cloroquina, ela pode ser necessária para uma condição específica e usada naquela condição específica. A maior parte das substâncias usadas em quimioterapia, quer dizer, as substâncias usadas em quimioterapia são substâncias tóxicas, mas são tóxicas necessárias naquele momento em que uma parte das células precisa ser eliminada. Então, a regulamentação, na verdade, é a possibilidade de uso seguro. O uso atual, os jovens comprarem substâncias cuja dose não conhecem, cuja procedência não conhecem, cuja validade não conhecem, cujos contaminantes não conhecem, e utilizá-las em contextos sociais extremamente adversos, isso é uma receita de fracasso social. Vai entupir as nossas prisões de jovens sofrendo e gerando uma fábrica de sofrimento. É óbvio que isso precisa mudar. E a gente não pode perder de vista que a guerra às drogas é um mecanismo de limpeza étnica, é uma maneira do sistema como um todo, dessa parceria público-privada para matar jovens negros e negras, sobretudo nas periferias, porque é extremamente desigual o tratamento que as pessoas recebem no Brasil dependendo da cor da sua pele e dependendo da sua classe social. A gente tem que ter isso muito claro para entender que essa guerra às drogas que foi naturalizada é um equívoco histórico do tamanho da escravidão e que precisa acabar. Agora, por onde a gente começa? Vamos começar pelo que é mais fácil. Hoje, a coisa mais simples, mais evidente, mais óbvia é que maconha é um remédio importante que a população precisa ter acesso e que já está na farmácia há 3 anos para os ricos e que a gente precisa facilitar, regulamentar esse acesso. Hoje, esse acesso passa por direito de cultivar em casa, direito de fazer cooperativa sem lucro. As empresas vão entrar com certeza, já estão, as grandes empresas já estão no Brasil. A gente tem que lutar para que os microempresários possam fazer parte desse mercado, que seja um mercado diverso, um ecossistema diverso, e que institutos, universidades possam fazer apoio técnico para fazer as dosagens necessárias, para dar qualidades a esses produtos. Hoje, o Brasil, imaginem, há 10 anos o Brasil poderia ter se organizado para ser um líder de produção de cannabis medicinal, como Israel fez, como o Canadá fez. Assim como a gente poderia estar vendendo vacina para o mundo inteiro se a gente tivesse se organizado. Então, se a gente se organizar, a gente ainda pode correr atrás desse mercado. Tem um monte de capitalistas brasileiros que, cifrões, eles estão vendo o mercado mercado legal regulamentado da cannabis, porque já é uma realidade internacional. Agora, se o Brasil continuar do jeito que está indo, daqui a 10 anos a gente está comprando toda a nossa produção como estamos hoje, vamos continuar comprando. Um país desse tamanho, com essa quantidade de sol, fazendo mais uma importação que não era necessária. Então tem a ver com soberania, né? Bom, Siddhartha, a gente vai chegando ao fim do nosso programa e eu queria que você deixasse um recado para os jovens, né? Jovem brasileiro que quer ter oportunidade de estudar, de ter acesso a essas pesquisas que vocês fazem. O que você deixa de recado para esses jovens? O Brasil tem jeito. O Brasil está muito longe de ser o que a gente quer, porque ele ainda está em construção. O Caetano Veloso uma vez falou, o Brasil é aquele país que está em construção, mas já é ruína. Ele estava citando o Stefan Zweig, e isso diz respeito ao Brasil que há muito tempo tenta ser o que precisa ser, que é um país desenvolvido, justo, fraterno. Que a gente não desista do Brasil. Você não desistiu do Brasil, né? Você trouxe grandes nomes de volta e continua com esse pensamento, né? O Instituto vai firme e forte. Eu confio no Brasil. Eu acho que a gente vai sair desse momento atual, que é um momento de muito pouca solidariedade. As pessoas precisam ter mais solidariedade umas com as outras e compreender que o país só pode crescer se nós permitirmos que as pessoas mais vulneráveis cresçam e
possam se consolidar como seres humanos autônomos. Do jeito que o Brasil é hoje, com o nível de desigualdade, a gente não tem futuro como nação. E a gente tem que enfrentar isso de frente. Agradeço muito a sua participação, Siddhartha. Tomara que a gente possa gravar outros programas também, falando de ciência e tecnologia, de investimentos, né? Te agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado. Bom, o programa Perfil vai ficando por aqui. Você pode rever também nas nossas redes sociais. Fique com a gente, TV Alerj, o canal do povo.